Bem, a partir dessa aula, nós começamos a abordar o lado qualitativo da confiabilidade. Isso não quer dizer que não vamos ver números, não é exatamente isso. Mas o foco é na compreensão das falhas. Como elas podem ocorrer? Quais seriam os mecanismos? Quais seriam os fenômenos? Qual a combinação de fatores que levariam a falhas? Ah, a importância dessas análises é para que, a partir delas, possamos tirar conclusões e estabelecer contramedidas, estabelecer ações que venham a, eventualmente, eliminar ou, pelo menos, reduzir a possibilidade ou a probabilidade de falhas e, com isso, aumentar a confiabilidade. Bem, vamos compartilhar aqui o material. Bem, então, vamos tratar diretamente da ferramenta Fimeia. Essa ferramenta, junto com a análise de árvores de falhas, que vai ser visto mais adiante, essas duas ferramentas compõem o conjunto de principais ferramentas utilizadas em engenharia da confiabilidade. Tá? O FIMEA é uma sigla em inglês, Failure Mode and Effect Analysis, ou seja, análise dos modos de falha e efeitos. Ela busca se antecipar aos problemas, se antecipar às falhas. Ou seja, ah, até pode ser usada para se identificar alguma coisa que já ocorreu, mas o grande benefício que ela nos traz é nos anteciparmos a potenciais problemas. Então, o FIMEA se presta a, digamos, detectar falhas antes que elas ocorram. Há diferentes tipos de FIMEA. A FIMEA de produto, também chamado FIMEA de projeto, a, em que se analisa o que pode dar errado no projeto de um produto e, consequentemente, no funcionamento dele posterior. O FIMEA de processo, que é, sem sombra de dúvida, a forma mais comum de FIMEA, se pensar o que pode acontecer de errado em um processo, tá? É muito exigido nas empresas de manufatura, de uma forma geral, e seus fornecedores, tá? E a FIMEA de procedimentos administrativos, que é também é um FIMEA de processo também, mas não um processo produtivo, né? É um FIMEA, digamos, de escritório, né? O que pode acontecer de errado num processo de emissão de um documento? O que pode acontecer de errado num processo de levantamento de dados e cotações de fornecedores, etc. Tá? A lógica do FIMEA se baseia em, como eu falei, nos anteciparmos aos potenciais problemas, tá? E, a partir disso, analisá-los, ou seja, analisar algo que não ocorreu, né? Mas que pode ocorrer. Então, e estabelecer as contramedidas. Então, o FIMEA ele é aplicado para reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou novos processos, reduzir a probabilidade de falhas potenciais de produtos ou processos já em operação, ou seja, é algo novo, mas pensar em problemas que podem ocorrer e que ainda não ocorreram, tá? Aumentar a confiabilidade
de produtos ou processos já em operação, por meio de análise de falhas que já ocorreram. Falei, não é tão comum, mas é possível também algo que já aconteceu, e reduzir riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos administrativos. Bom, a lógica do FIMEA é o seguinte: a primeira etapa do FIMEA é pensar no que pode acontecer de errado, listar, né? Vocês já devem ter ouvido falar na lei de Murphy, né? Há diferentes versões, né? Mas normalmente é algo do tipo: se alguma coisa de errado pode acontecer, vai acontecer. Então, a primeira etapa, o primeiro passo do FIMEA é pensar como Murphy, né? Pensar no que pode acontecer de errado. Isso é interessante, é curioso, porque, de uma forma geral, o ser humano ele é otimista, né? O brasileiro, em especial, ele é muito otimista, né? No fim vai dar tudo certo, né? Deus é brasileiro e tal. Legal, é bacana, mas acaba gerando uma despreocupação com o que pode acontecer de errado. Não é uma visão somente assim otimista, né? Ela acaba ignorando possibilidades de falha, né? Na vida real não é assim. Então, o que o FIMEA faz é: vou me preocupar sim com o que pode acontecer, tá? Porque ao me preocupar nisso, eu posso disparar ações que possam evitar a ocorrência, ou pelo menos diminuir a sua probabilidade. Se eu acredito que nada vai acontecer, eu não me preocupo com nada. E aí, quando acontece, o impacto é significativo. Então, no caso do FIMEA, né, o que se faz é, primeiramente, essa lista, tá? E aí eu reforço algo que eu já falei ah, em outras aulas, né? Essas videoaulas aqui, elas são tão somente um complemento, tá? Não se preparem para as atividades, para a prova, tendo por base só essas aulas. É importante vocês irem ao livro-texto e outros materiais, né? Ah, Essa discussão do FIMEA é aprofundada lá, tá? Ah, ah, então você lista o que pode acontecer de errado. É um brainstorming, é um brainstorming do que pode acontecer de errado. Porque uma vez que você tenha preparado essa lista, você vai analisar cada uma dessas possibilidades de falha, desses modos de falha. E você analisa basicamente em três dimensões: a ocorrência, ou seja, qual a possibilidade ou probabilidade, tá, de que aquela falha ocorra, tá? E aí, obviamente, ah, quanto mais provável, pior, né? Quanto menos provável, melhor, mas é algo que a gente tem que julgar, a gente não tem como escolher isso, tá? A segunda análise, né, independentemente da ocorrência, é a detecção, ou seja, independentemente da ocorrência ser alta ou baixa, partindo da premissa que aquilo ocorra, o quão fácil ou difícil é de se perceber que aquilo de errado aconteceu ou que está em andamento para acontecer, tá? E aí, obviamente, quanto mais difícil detectar, pior; quanto mais fácil, melhor. Porque quando você detecta, você pode fazer algo para impedir, né? Aquilo vai cair, então vou lá, vou botar na posição para evitar que caia, né? Ou, se não for possível impedir, é, me preparar para atenuar de alguma forma, né? A gente vê às vezes no filme, né? Incêndio, a pessoa vai estar presa lá no incêndio, os bombeiros botam aquela rede para a pessoa se jogar. Ou seja, não tem como impedir do fogo, né, atingir onde a pessoa está, né? Mas você tem aquela rede para atenuar que a pessoa se jogue e ela possa ser salva daquilo, né? Então, se você não percebe aquilo, você não tem como salvar a pessoa. Então, essa é a ideia da detecção é ou impedir que ocorra ou impedir que aquilo se propague, né, de uma forma pior.
tá? E, por último, a severidade. A severidade é, novamente, independentemente da ocorrência, independentemente da detecção, né? Imagine que ocorreu e que não foi detectado. O quão severo, o quão impactante é aquele problema quando ele se concretiza, tá? É uma coisa banal, assim, que não vai criar grandes problemas, ou é algo, assim, drástico, né? Prejuízo enorme para a empresa, é, é, um acidente, que alguém morra, alguma coisa assim, tá? Então, com essas três dimensões, né, se faz o FIMEA e aí se multiplica esses fatores, tá? A multiplicação desses fatores vai nos dar um nível de criticidade ou o chamado coeficiente de prioridade de risco ou número de prioridade de risco, que vai nos servir para ranquear tudo aquilo que nós pensamos, o que é mais crítico, né? O que é mais tranquilo, para a gente priorizar as ações. Tá? É como se ele gerasse digamos, um Pareto, né? O que é mais importante, o que é menos importante. Mas o mais importante do FINEA não é gerar esses números e priorizar. É aquele trabalho do Murphy, é você pensar o que pode acontecer de errado, né? Que aí você se antecipa aos problemas e pode agir sobre aquilo. Tá? Não há um padrão único para o FINEA, né? Se vocês deram um Google, vocês vão achar inúmeros exemplos, eu vou mostrar alguns aqui nos próximos slides, tá? Vocês vão perceber que são diferentes, porém têm muitas coisas em comum. E se mantém sempre essa lógica, né? Do que pode acontecer, ocorrência, detecção, severidade e NPR, né? Então, você pode ter maior ou menor nível de detalhe, a função que é exercida naquele subconjunto, que tipo de falha, qual o modo de falha, a causa da falha, etc. Tá? Mas são variações ao redor do mesmo tempo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Tá? Um FIMEA executado no sistema hidráulico de uma prensa, ou seja, não é a prensa inteira, só o sistema hidráulico. Então, o que, que se fez aqui? Tem os componentes aqui, mangueira, tanque, a função do componente, aí observem aqui, modo de falha, o que pode acontecer? Então, alguém pensou, pode ter o vazamento no tanque de óleo, pode ter o vazamento na mangueira de pressão, pode ter o vazamento na saída das bombas. Né? É pequenininho aqui, não é o FIMEA completo, é só um pedacinho aqui, mas três ideias foram colocadas aqui. Tá? O que poderia causar, é algo adicional também, tá? Corrosão, falha. Agora, observe o seguinte: o que eu falei para vocês? Ocorrência, detecção, severidade e o NPR. Né? Então, olha só, ocorrência. Colocaram aqui. Né? Avaliaram uma escala numérica, tem um pouco de subjetividade nisso, é normal, tá? A ocorrência. A detecção, né? Aqui, a detecção aqui é mais difícil, aqui é mais fácil. E a severidade, os impactos que isso poderia causar. Tá? E aí se multiplica a ocorrência, a detecção e severidade. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Aqui 15, 20. Então, esse problema aqui é o prioritário, esse seria o segundo, esse aqui seria o terceiro. Tá? E aí, nesse modelo aqui, nesse exemplo, aproveitaram para já estabelecer as ações, criar uma rotina de inspeção, e criaram aqui também no mesmo campo, né, um campo para acompanhamento das ações, tá? Como eu falei, são coisas a mais que vocês podem encontrar, que é padrão, que sempre vai ter em todos eles. É a lista do que pode acontecer, a ocorrência, a detecção, severidade e o NPR, tá? Vamos a outro exemplo aqui, tá? A falha no processo de recebimento de matéria-prima. Então, o que foi identificado aqui? Tem um modo de falha, mas vamos lá. Pode ter chapa com comprimento menor, pode ter chapa com espessura menor, pode ter chapa empenada, pode ter a chapa oxidada, tá? E aí o que que fizeram? Vamos lá. Ocorrência,
Aí reparem, alguns aqui bem altos, outros mais baixos, né? A detecção, aqui a detecção, botaram aqui tudo igual, e a severidade, né? Então, por exemplo, a chapa com espessura menor, muito mais severa do que a chapa empenada, por exemplo, no julgamento deles aqui, tá? E aí as ações, etc, etc, etc. Tá? Mais um exemplo aqui, tá? Ah, ah, aqui na contratação de um fornecedor, né? Seria mais para um processo de FIMEA administrativo, tá? Ah, ah, que você pode ter, por exemplo, ah, o modo de falha na escolha do fornecedor. Você pode não ter o fornecedor, pode ter o fornecedor sem as peças e pessoas necessárias, pode ter o fornecedor não recebendo serviços antigos, etc. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe, vocês podem acessar depois com mais calma, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é ocorrência, detecção, severidade, NPR. Aqui está RPN, que é comum também se encontrar em inglês, Risk Priority Number, tá? Também é muito comum. Então, observe que todos os FIMEAs de usos distintos, né, fontes distintas, mantêm esse padrão e são colocados mais ou menos elementos, né, nesses formulários. Tá? Agora, eu aproveito falando do FIMEA, eu queria trazer alguns detalhes aqui para vocês, adicionais, né? As nossas videoaulas cobrem uma parte do conteúdo, né? Não totalmente, é sempre um material complementar, né? Mas traz também assuntos adicionais, né? Então, por exemplo, a norma da ABNT, a NBR ISO 31000, tá? Que trata da gestão de risco. Um aspecto muito interessante é que ela segue uma lógica que é exatamente a lógica do FIMEA. Tá? O processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato dos riscos. Tá. Como é que eles fazem isso? Observe aqui, esse aqui é o modelo estabelecido pela norma. Tá? Então, quando a gente olha aqui os riscos, tá? E isso está dentro do escopo, do contexto e critério, porque a norma é geral, mas diferentes empresas vão ter um contexto diferente, tá? Mas quando a gente olha esse miolo aqui, o processo de avaliação de riscos passa pelo quê? Pela identificação dos riscos, ou seja, aquela lista que eu falei do Murphy, né? A análise dos riscos, então a análise leva em consideração a ocorrência, detecção, severidade, né? Quando você multiplica, te dá o NPR, ou seja, te ranqueia, você avalia os riscos, tá? E aí normalmente a empresa tem uma política, olha, se passar de tal valor de NPR, aí obrigatoriamente tem que ter alguma ação, né? Imediata, ou essa aqui fizer quando for possível, ou valores muito baixos, que é muito difícil ocorrer, a ocorrência é, é praticamente inexistente, a detecção é muito fácil, o impacto é mínimo, talvez nem vale a pena o esforço, né? Então, mas isso vai ser definido pela empresa, é onde entra a avaliação, e a partir dessa avaliação, a tomada de decisão, o tratamento, ou seja, as contramedidas que são estabelecidas, tá? E aí você vai registrar aquilo, né? Você tem a comunicação, você tem o monitoramento, para ver se as ações funcionaram ou não, ou seja, você tem todo um framework aqui, mas o miolo dele se baseia de uma forma muito fiel, né, ao que é a lógica do FIMEA. Aqui só como referência, né, então a gente tem aqui a norma, eu falei, a ISO 31000, tem uma norma complementar, a 31010, que trata só de ferramentas e técnicas a serem usadas. Então, o que que eu uso o que que eu devo usar, né, para a gestão de risco, quais são as ferramentas. E lá tem o FIMEA, obviamente, tem a árvore de falha, que nós vamos tratar ainda, tem brainstorm,
tem as análises de confiabilidade, tá? Tem uma série de fatores que são previstos nessa norma 31010. Tá? Ah, agora, o FIMEA é um método assim comprovadíssimo. Ele tá aí há décadas, literalmente, tá? Muita gente usa, tá? Ah, muitas empresas não abrem mão e não devem abrir mão do FIMEA, tá? Justamente para essa possibilidade de se antecipar. Tá? Mas alguns estudiosos, curiosamente, enxergam algumas lacunas no FIMEA. Né? É muito bom, mas tudo que é bom não é perfeito. Né? Então, por exemplo, a Automotive Industry Action Group, né, em 2019, publicou um documento dizendo, olha, os fatores de risco possuem igual importância. Né? Então, você avalia, tem subjetividade ali, e você ter uma ocorrência a mais ou a menos ali não vai fazer tanta diferenciação. Né? Diferentes combinações de pontuação dos fatores de risco resultam no mesmo nível de risco. Então, alguma coisa tem uma ocorrência muito alta, mas tem a severidade muito baixa. E o outro risco que seja ao contrário, talvez dê o mesmo número. Puxa, mas será que eles são iguais mesmo? Né? Pode ser que não sejam. Né? Modos de falha de baixa pontuação, perdão, pulei um aqui. Foco da metodologia é em segurança do usuário, sem considerar outros aspectos relevantes ao negócio. Muitas vezes, aspectos financeiros são deixados de lado. Se olha segurança do usuário, se olha funcionalidade, tá? Mas aspectos institucionais às vezes não são vistos. Tá? Modos de falha de baixa pontuação de risco, mas que são causas potenciais de diferentes falhas, não são priorizados. Né? Ficou muito baixo e tal, né? Então você perde a visibilidade deles. Os fatores são avaliados em escala ordinal discreta. Né? Eu acho que é um, acho que é três, acho que é cinco, tá? Sendo que a sua multiplicação não possui significado. Então, é um método, como eu falei, que está aí há décadas, mas ele não tem, de fato, uma base matemática, digamos que o sustente. Tá? Percebam, isso aqui são críticas, mas não são críticas para invalidar o FIMEA, mas é pensando em possibilidades de melhoria. Tá? Método depende do julgamento de especialistas com risco de imprecisão. Por quê? Eu acho que é 4, eu acho que é 7. Tá, mas tem uma subjetividade. Né? A escala de transição das pontuações são diferentes. Né? Por exemplo, ocorrência de 4 para 5 representa o mesmo nível de 4 para 5 de detecção ou de severidade. Né? O número de prioridade de risco não possui resolução suficiente para diferenciar modos de falha. É um número, você prioriza por eles. Tá? Então, há umas críticas, né, sobre isso, né, e alguns estudos são feitos. Tá? Um dos estudos eu trago aqui, somente como exemplo, tá? De Von Heysen, tá? Que ele repensou o FIMEA para transformar tudo em valor. Né? Então, o NPR dele, que está RPN, né, porque em inglês, Risk Priority Number, né, ele transformou tudo em valor. Ou seja, a falha ocorrer ou não ocorrer, ser detectada ou não ser detectada e o impacto financeiro que você tem disso. Né? Então, a fórmula parece meio assim, meio assombrosa aqui, mas não é não. Tá? Então vamos lá, como é que você calcula, nesse caso aqui, o RPN, né? Primeiro, a probabilidade de ocorrência. Fez aquela lista e pegou um deles. A probabilidade disso acontecer é tanto. Ok. 30%. Então, você vai botar lá os 30%. Multiplicado pelo quê? Agora, aqui começa a parte mais complicada. A probabilidade de você detectar ou não detectar, tá, aquela falha antes de você entregar o produto. Tá? Então, eu tenho 10% de probabilidade de, se isso acontecer, eu não detectar. Tá bom.
Se eu entregar o produto sem ter o problema detectado, aí a gente entra aqui. Qual o valor, é valor monetário mesmo, tá? Que se tem para essa falha e externamente. Ou seja, qual o custo que eu vou ter com garantia, com reclamações, com devolução, etc, etc, etc. Com ações judiciais, imagina que alguém se machuca, né, usando o produto. Então, o pessoal faz uma conta de quanto seria o impacto financeiro daquilo, ponderado pela probabilidade de você não detectar aquilo dentro da empresa, né, multiplicado pela probabilidade daquela falha ocorrer, tá? Agora, e se você detectar, né? Bom, aí você tem a probabilidade de detectar. Só que isso também tem um impacto financeiro, né? Por quê? Você tem o custo de retrabalho interno, né? Puxa, detectei. Que bom que detectou, mas é de graça? Não, agora eu preciso. Eu tinha uma peça que estava solta, eu preciso retrabalhar aquilo, preciso prender, eu preciso jogar fora o material, né? Então se faz esse custo também, tá? Acabou aí? Não, não acabou aí, né? Esse modelo aqui ele é interessante, que ele prevê, inclusive, uma possibilidade que é do problema não ocorrer, mas haver um falso alarme, se acreditar que o problema ocorreu. E eu acho que isso aqui não está funcionando bem. E aí começar a investigar, né? Quando na realidade você chega ao final e não, poxa, foi mal, me enganei aqui, tá? Pode ocorrer, óbvio, né? Então esse modelo prevê isso também. A probabilidade de indicar uma falha que não ocorreu e qual seria o custo para. Vamos inspecionar tudo. Aí inspecionou tudo, não achou nada. Custou, né? Então, esse modelo, ele prevê todas essas possibilidades aqui, tá? Então, se vocês observarem, a preocupação que há, principalmente com o Finéia, por mais que seja uma ferramenta de inquestionável valor, é o aspecto de subjetividade, etc. Então, na próxima aula, o que nós vamos ver é o Fineca. O Fimeca é uma ferramenta, digamos, derivada do Finéia, tá? Inclusive, muitos autores não chegam a fazer uma diferenciação clara do que é um, o que é outro, né? Mas em que se busca fugir da subjetividade, né? Então, esse modelo que eu mostrei aqui do Finéia, obviamente mudou completamente, né, a lógica, né, da ocorrência, detecção e severidade, transformou tudo em valores, mas colocando números, né, números não numa escala ordinal, né, de julgamento, mas de quantificação. Então a gente vai ver na próxima aula modelos de FIMECA que buscam fazer uma análise de criticidade, tentando reduzir a subjetividade do julgamento. Bom, é isso então. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.